Depois de começar a estudar finanças e investimentos e ler vários livros sobre isso, você começa a entender que algumas coisas são meio que regras e todos os livros acabam falando um pouco sobre elas. Mas existem algumas lições que realmente você não vai achar em qualquer lugar e são esses conselhos que eu quero falar aqui, uma coisa que é um pouquinho fora da curva. Então agora vão 5 lições que realmente mudaram a minha forma como eu vejo as minhas finanças, o mercado de investimentos e inclusive também a forma como eu vejo a minha vida. Primeira lição: se vaca voasse, chovia leite. Eu sei, eu mandei essa de primeira justamente para confundir vocês. O que eu quero dizer com essa frase? Que você não é para ficar gastando sua energia mental pensando em cenários hipotéticos que não aconteceram e às vezes provavelmente nem teriam acontecido. Por isso que se vaca voasse, chovia leite. Uma coisa que as pessoas não entendem muito no mercado financeiro e até mesmo na vida é que o se é uma coisa que vai acabar sempre te deixando insatisfeito. Você sempre vai ficar pensando 1 milhão de cenários que poderiam ter sido melhores se você tivesse feito determinada coisa, se você tivesse comprado mais cedo, se você tivesse vendido mais cedo, se você tivesse segurado aquela ação por mais tempo. A maioria esmagadora desses cenários vão sempre minimizar tudo que você conquistou na vida. E uma das leis que a gente começa a aprender lidando com dinheiro, com o mercado de investimentos é: dinheiro no bolso é motivo de felicidade. Se você pudesse ter ganho mais, se você não tivesse perdido tanto, se, não vem a questão. Por isso que vem a frase: se vaca voasse, chovia leite. Meu cérebro hoje, literalmente, toda vez que eu me pego pensando na palavra se, ele já começa a completar essa frase. Porque não adianta você ficar querendo seguir essa linha de pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Você pode aprender com algum erro que você cometeu, mas não adianta você ficar remargurando ele dentro do seu coração. Você simplesmente vai acabar ainda fazendo com que essa situação futuramente te ponha em alguma enrascada. Porque às vezes você fica: se eu tivesse segurado aquela ação por mais tempo e vendido depois de algum tempo, eu teria conseguido pegar aquele topo ou alguma coisa do tipo. E aí você fica carregando esse tipo de pensamento para suas próximas negociações e aí, quando você tem que sair na hora certa, você fica com aquele negócio na cabeça de: se aquela ação eu tivesse segurado, não, eu teria ganho mais. Então nessa aqui eu vou segurar mais. E aí o que acontece? A ação cai e você perde dinheiro. Então não adianta ficar remargurando um si, porque muitas vezes ele vai ainda te fazer besteira. Esquece o si. Se vaca voasse, chovia leite. Esquece isso, segue em frente. Ganhou dinheiro? Maravilha, dinheiro no bolso. É isso que você tem que ficar feliz. Não que você poderia ter ganho mais se tivesse segurado. Se os teus estudos, se todo o seu gerenciamento chegou àquela conclusão que era a hora de sair, beleza. Se aconteceu de subir mais, não tem como você ficar sabendo esse tipo de coisa. Você tem que saber fazer o melhor que você pode e esquecer o si. Segunda lição: conhecimento financeiro não é nada se você não tem mentalidade financeira. Isso aqui também é mais uma que vai para a lista do que você pode até levar para a vida. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo sobre investimentos se você não tem a mentalidade para utilizar aquele conhecimento e você conseguir se manter dentro de um plano, de uma estratégia, de um objetivo e dessa disciplina. Mentalidade é o que te leva muito mais longe na vida do que o próprio conhecimento, porque através da própria mentalidade você busca o conhecimento, mas não necessariamente através do conhecimento você busca a mentalidade. A pessoa pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se ela não tem foco, disciplina e todo o resto para você conseguir aplicar uma estratégia e seguir ela com consistência, não adiantou de nada ela ter aquele conhecimento. Ela vai continuar no mesmo local em que ela está, porque a cabeça dela não mudou, ela só adquiriu informação. É um pouco também daquela velha comparação entre inteligência e sabedoria. Inteligência é você saber que tomate é uma fruta, mas sabedoria é você saber que você não deve botá-lo numa salada de frutas. É meio que isso. Tem muitas pessoas que são gênios super talentosos, mas não aplicam isso de forma adequada nem com consistência. Então, no final das contas, não adianta ela ter aquele dom, não adianta ter aquele talento, porque ela não tem a sabedoria de saber utilizar o que ela tem. Por isso que não adianta você só querer buscar informação e não cuidar da sua forma de pensar e da sua forma de ver o mundo. Porque no final das contas, não vai adiantar você ter todo o conhecimento do mundo se você não está disposto a saber utilizá-lo com confiança, foco, dedicação e consistência. É só assim que a gente consegue realmente progredir e evoluir na vida em qualquer
área que você esteja disposto a seguir. E também, é claro, aqui em finanças e investimentos. Terceiro, a culpa é praticamente sempre sua. Significa que se você está em uma determinada situação financeira, a culpa dela é sua. Por mais que muitas vezes você seja uma vítima, e inclusive eu falei disso num vídeo recente que eu vou deixar no card aí em algum lugar, por mais que a culpa seja sua, na sua cabeça você não pode se ver como a vítima. A única pessoa que tem total responsabilidade de poder mudar a sua vida financeira é inteiramente você. Não é o seu chefe, não é o governo, é simplesmente você. Se você está numa situação ruim, você tem que começar a assumir responsabilidade pelo que você está fazendo de errado, ver as dívidas que você está acumulando, ver para onde você está gastando o seu dinheiro e ver como você pode arrecadar e utilizar esse dinheiro de forma mais consciente e sábia. Toda essa responsabilidade é inteiramente sua. Não adianta ficar querendo culpar os outros e querer mudar os outros. É muito mais fácil mudar você do que mudar as outras pessoas. Por isso que a responsabilidade e a culpa tem que ser sua, porque aí é muito mais fácil você mudar toda a equação. Se você ficar deixando e culpando outras pessoas pelo resultado que você tem na sua vida financeira hoje, são eles que têm o poder, são eles que têm o controle, então você vai ficar preso sempre no mesmo lugar em que você está. É muito mais fácil você assumir a responsabilidade, porque aí sim você consegue mudar as coisas e progredir na sua vida. A resposta muitas vezes não é fácil, não é agradável, mas ela está dentro do seu alcance. Seja às vezes procurando um outro emprego, já que no seu você está estagnado, seja às vezes fazendo uma atividade de renda extra para conseguir aumentar o quanto você está conseguindo gerar de capital para investir, ou às vezes até mesmo ir 100% em um empreendimento porque você tinha medo de que as coisas podiam dar errado, sendo que às vezes elas já estão até dando certo, mas você não quer se dedicar a isso em tempo integral. Qualquer que sejam as decisões que tenham que ser tomadas, você tem que tomar elas, você tem que ter o controle e o poder, não os outros. Quarta, tome decisões financeiras que te deixem dormir tranquilo à noite. As pessoas às vezes esquecem, mas nós seres humanos somos seres extremamente emotivos e muito mais emocionais do que racionais. É por isso que o mercado se move do jeito que ele se move. Um dos maiores índices até que a gente usa para saber como o mercado tá é o índice de ganância barra medo, para a gente saber se os investidores estão se sentindo mais gananciosos ou mais medrosos. Porque boa parte do mercado é mais emocional do que qualquer outra coisa, afinal quem move eles são seres humanos. Mas isso também diz respeito a você. Os seus investimentos e as suas finanças têm que ser algo com que você se sinta confortável de fazer. Se você se sente desconfortável, se você fica com medo toda hora, a probabilidade de você acabar fazendo uma besteira com as suas operações é extremamente alta. Porque se você vai perturbar a paz da sua vida para ficar quebrando a sua cabeça em torno de operações que você já fez e que você só tem que agora literalmente só aguardar para ver no que vai dar, você não vai conseguir ficar levando uma vida boa assim. Você vai levar uma vida estressante, cansativa e que não vai te dar nenhuma realização. E o pior de tudo, ainda vai te fazer perder dinheiro, porque se você ficar assim sentindo medo, você vai querer vender antes da hora. Se você for sentir ganância, você vai querer ficar segurando por mais do que deveria e por aí vai. Você tem que tomar decisões dentro do seu perfil de risco, dentro da sua mentalidade e dentro da sua forma de ver o mundo, porque aí sim você começa a ter uma vida saudável de investidor em que você não vai ficar torrando a sua cabeça em questões desnecessárias. Muitas vezes as melhores operações para vocês não vão ser as mais lucrativas, mas às vezes as que vão te fazer dormir bem à noite e ainda te botar dinheiro no bolso. Então, cada um vai ter a sua forma de investir, cada um vai ter o seu tempo. Você tem que achar o que seja mais confortável para você ao longo dos anos. Não necessariamente o que o seu influenciador preferido faz, você tem que fazer também, porque ele vai ganhar mais do que você. Não adianta se você não vai ter o psicológico para aguentar as coisas que ele faz. Então, faça o que é melhor para você e que ponha também dinheiro no seu bolso. O resto, deixa para as outras pessoas. Quinta e última lição, e essa aqui é um pouco talvez para o futuro de algumas pessoas, mas para o presente de algumas. Não deixe o dinheiro ser um tabu dentro da sua família. Se você ama a sua família, confia na sua família, dinheiro não tem que ser algo a ser evitado ou a não ser discutido dentro da sua família. Até mesmo entre os seus filhos, se eles já têm uma certa idade para começar a entender sobre finanças. Eu já vi muitas vezes famílias que não discutem dinheiro, cônjuge que esconde quanto ganha, quanto gasta da esposa ou do marido, pais que não contam aos filhos como ganham dinheiro, quanto ganham, com o que gastam,
gastam, com o que faz com o que sobra. Esse tipo de comportamento é extremamente prejudicial, não só para sua própria família, como também para a sua vida pessoal e financeira. Se você, por exemplo, mantém as suas finanças pessoais escondidas do seu cônjuge, você acaba não só prejudicando o casal, porque às vezes você tem planejamentos que poderiam ter sido já realizados se vocês tivessem transparência de quanto cada um está ganhando, de quanto cada um está precisando gastar e de quanto cada um poderia estar investindo, e vocês assim conseguiriam ter um poder muito maior de compra, um poder muito maior de investimentos, e vocês teriam uma facilidade muito maior de progredir financeiramente. Porque é muito mais fácil você prosperar com maior quantidade de dinheiro que você tem e você aplica. Então, se você, por exemplo, juntasse a renda de um com a renda do outro e conseguisse investir boa parte dessa renda, vocês prosperariam muito mais juntos do que se vocês tivessem feito sozinhos. E a segunda questão é: a maioria esmagadora das escolas do Brasil não ensinam sobre educação financeira, ou seja, educação financeira tem que ser aprendida em casa. Se você esconde ou não discute com seus filhos como você utiliza o dinheiro, como você gasta, como você ganha, muitas vezes o seu filho vai crescer um adulto que não tem um mínimo controle sobre as finanças pessoais, vai achar que dinheiro é infinito, vai achar que pode se endividar, vai achar que o futuro nunca chega e só precisa viver o presente, e vai acabar só fazendo besteira na vida dele com o dinheiro. Por isso que dinheiro não pode ser um tabu, ele tem que ser sempre conversado entre as pessoas que você ama e confia. Para as pessoas de fora do seu convívio, aí sim você não precisa ficar falando quanto você ganha, quanto você faz, porque também isso acaba gerando inveja, isso acaba gerando um monte de coisa negativa para sua vida, então você não precisa. Mas para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão sempre ali no seu convívio, que moram com você e que vão envelhecer com você, você precisa discutir esse tipo de questão para que você forme pessoas capacitadas financeiramente e você também evolua com as pessoas à sua volta, porque afinal de contas você também ama elas. Então, para que você vai ficar mantendo um segredo que pode melhorar a vida delas? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo e estão conhecendo o canal agora, se inscrevam e deixem o like aí nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.